qual a índole da pessoa que está entrando dentro do teu quarto. Eu ainda brinco que a gente daqui uns dias vai ter que ter um computador. Quando o homem entrar, falar, me empresta sua identidade para ver se eu posso lhe atender e puxar os antecedentes criminais do cara. Entendeu? Então, antes de falarem da prostituição, pensem bem em que sociedade nós vivemos, né? Porque afinal, os mesmos homens que procuram nossos serviços são os pais de vocês, os filhos, os irmãos, os tios, os avós. É um trabalho que ninguém quer reconhecer, né? Não é que ninguém quer fazer, porque a gente quer fazer o nosso trabalho, certo? Mas que ninguém quer reconhecer, mas é um dos trabalhos mais primordial que há dentro da sociedade hoje. Eu acho que o problema fundamental de uma certa vertente do feminismo, né, encarnada nessas mulheres, é o não reconhecimento daquilo que uma outra mulher está reivindicando como reconhecimento, né? Sou prostituta porque gosto, já larguei a faculdade de Direito, larguei a carreira burocrática de bancária pelo Bacen, não gosto de ter outra ocupação, sou técnica também de acupuntura, massoterapeuta, já tive consultório, mas o que eu gosto de ser é prostituta. Não temos nada contra mesmo, né? Se a mulher gosta, é a escolha dela, mas se ela não gosta também, para essa que não gosta e tem que sustentar a família, não é apresentada uma outra forma de autonomia, de ter uma outra oportunidade sem ser esse trabalho como profissional de sexo. É uma hipocrisia tremenda, porque nesses espaços onde eu fui conversar com elas, eu poderia ver um empresário de Santo André lá dentro, e eu sei que eles frequentam, já sei, porque eu entrei nesses lugares. E aí ela um dia falou, a gente precisava criar uma marca, né, criar uma grife. E numa das reuniões lá no Da Vida, eu não estava nessa reunião, mas aí até uma das prostitutas falou, vamos criar uma confecção. Ela falou, confecção não, confecção é coisa de pobre. Não com preconceito, mas é isso, eu quero criar uma grife. Né? E muitas mulheres que justamente não se sentem à vontade para praticar sexo com o marido, mas se sentem na obrigação de cumprir aquele papel de esposa, deveriam dar graças a existirem as prostitutas, pois ao menos na parte sexual elas serão poupadas pelo marido. Joga pedra de mim, joga bosta de mim. Ela é feita pra apanhar, ela é boa de cuspir, ela dá pra qualquer maldita. A prostituição no Brasil ela começa ainda no período colonial, basicamente começada pelas chamadas negras de tabuleiro, que eram as escravas que iam para as ruas com seus tabuleiros vender pequenas guloseimas e doces, e nos horários supostamente vagos, em alguns momentos elas também ofereciam serviços sexuais. E boa parte delas eram exploradas pelos seus senhores, inclusive colocadas na prostituição, mas algumas conseguiram inclusive comprar suas alforrias por conta do trabalho de prostituição. E é interessante dizer que ao tomarem, né, as ruas, a prostituição de rua, né, e essas negras ao tomarem a rua como espaço público, que não era permitido ao espaço feminino, né, configuraria a rua também como espaço de empoderamento de mulheres que não se tinham o espaço da rua como espaço público social. O pai me colocou para fora de casa simplesmente porque eu perdi a virgindade e não quis casar. Né? Então ele achava que filha rapariga não podia ter em casa. Eu sou do norte e daí me colocou para fora de casa. Então eu tomei as rédeas do meu próprio destino. Dos 9 anos de idade eu já trabalhava, não como profissional do sexo, mas eu já cuidava de filho dos outros para ganhar meu pão de cada dia. Conscientemente eu creio que desde os 18, 19, mas inconscientemente desde antes, quando eu já trocava sexo, nem que fosse somente por prazer, né? Então, sempre troquei sexo por alguma coisa, desde sempre. Desde que eu passei a trocar sexo, fosse por prazer ou por dinheiro. Comecei que eu estava procurando emprego, não achando, e ainda com criança para criar. Eu vi a placa no jornal e um anúncio no jornal e entrei. Eu comecei na prostituição aos 26, porque eu tenho um agravante, que é a obesidade. E devido a esse problema eu não consegui emprego. Foi uma opção porque eu não consegui emprego, mas eu conseguia campadas. Para a cama todo mundo queria me levar, emprego ninguém queria me dar. Trabalhei porque eu fiquei grávida, ganhei minha filha, minha mãe não me aceitou de casa e pôs pra rua. Eu não tinha opção, eu tive que vir. Então por isso quando as pessoas falam que a prostituição é uma coisa violenta, etc e tal, mas quando eu paro para pensar, todas as violências, a maioria, é claro que eu já sofri violência também de alguns clientes, mas foram assim raríssimas, como eu sofro violência a todo momento na sociedade. Mas todas as vezes que eu fui violentada no meu trabalho foi justamente
o Estado, foi justamente o braço armado do Estado, foi justamente policiais, então foi justamente quem deveria me proteger que me agredia. Então, eu tenho a impressão que sobretudo, existem dois setores muito violentados na nossa sociedade. São os travestis e as chamadas putas, né? Porque quando entram no automóvel na rua por abordagem, não sabe o que vai suceder. Tanto da parte do policiamento, como da parte dos processos da sociedade em geral. Violação de direitos, violência contra a mulher, que hoje nós temos um problema até de ocorrências policiais, que por ser prostituta não precisa de ocorrência. Mas você não tem respeito dentro dos hotéis. Para eles, se você se for, vem outra. Então, para eles não interessa. Eles não valorizam. E, primeiro, porque é a política deles de trabalho. Segundo, que as pessoas que trabalham dentro dos hotéis são incapazes de estar lá, porque não respeitam as meninas, a verdade é essa. Não defendem casos de violência. Ou seja, a gente trabalha ali porque é o modelo de trabalhar aqui de Minas Gerais. Então, nos relatos, a relação delas com a polícia hoje, ela beira muito ao nível, tanto na fala, principalmente na fala, há uma característica, algumas características distintas entre com a relação da polícia com mulheres e a relação da polícia com travestis, profissionais do sexo. As mulheres hoje reclamam muito da abordagem policial. Então, precisa-se ter uma polícia mais humanizada para o trato e o reconhecimento delas como profissionais. E que a presença feminina nas abordagens de rua inibe outras formas mais violentas ou excesso de força ou de maus tratos na abordagem para com esse segmento. Em nosso país, para mim, a prostituição, a opressão está localizada na exploração, pelo fato de ser ilegal em nosso país. Aliás, assim, eu penso assim, que tudo que é criminalizado, ilegal em nosso país, ele fortalece a exploração, né? E a prostituição é um dos temas que eu penso dessa forma, como a questão do aborto, como a questão da maconha. Mas mais a repressão policial, né? Eles tratam a gente de uma forma muito hostil. Claro que eles também não têm culpa por aquilo, porque eles têm um padrão de trabalho deles, né? Mas assim, a gente é exposta, né? Porque se, por exemplo, tem uma dirigência aqui agora, aí eu sou uma profissional do sexo, estou com um cara que eles suspeitam que tem alguma coisa. Então eu sou exposta a isso, porque eles não me respeitam pela minha profissão. Qualquer tipo de abuso, qualquer tipo de exploração, ou um local que tenha condições insalubres para o exercício da ocupação, enfim, todos esses pequenos problemas que fazem parte do cotidiano de qualquer trabalhador, aliás, não só das prostitutas, né? Mas esse tipo de problema que faz parte do cotidiano de qualquer trabalhador vai poder também ser reclamado pelas prostitutas, uma vez que essa regulamentação seja votada e acatada. Eu acho que a regulamentação, enquanto alguma coisa, um projeto de lei que exista no Congresso, é importante porque isso vem desde o Gabeira. E a Gabriela fez muito esforço para que isso estivesse muito presente lá. Só que tem que ter, assim, na verdade as prostitutas têm que estar lá, elas precisam estar lá, a sociedade precisa ter uma percepção sobre isso, assim, tem que ter um debate mais público, né? E não existe. Então, é uma das pautas que o João Willis defende, mas eu de fato não vejo, não é só isso. Daria direito e daria respaldo para que essas pessoas pudessem denunciar todas as violências que são cometidas contra elas, principalmente pelo braço armado do Estado. Hoje nós estamos usando a CBO como papel de fundo, porque se colocou um projeto de lei pedindo a regulamentação da nossa profissão. Infelizmente ainda não foi aprovado. Eu falo ainda porque nós pretendemos que ele seja aprovado, porque nós tenhamos um respaldo, né, na legislação desse trabalho. Poderia e pode ajudar a distinguir essa imensa diferença que existe entre o trabalho consentido de uma prostituta e o trabalho explorado, de uma mulher que está sendo ameaçada ou constrangida para fazer não importa o que, né? O trabalho sexual, o trabalho doméstico, o trabalho em qualquer outra ocupação.
Olha, eu como militante, eu te diria que eu quero a regularização, mas como mulher, não. Por quê? Porque eu não ia querer minha filha sendo prostituta. Horário de entrar, horário de sair, ter que dar explicações, isso tudo não nos cabe, não. Para mim faz muita diferença, de verdade, porque existe o trabalho, ele está aí, elas não é crime, né? Ser profissional de sexo não é crime. Então, assim, no caso seria mais para garantia de direitos no sentido de trabalhista delas, né? Para essas que gostam de trabalhar como profissional de sexo. Agora, para quem não gosta de trabalhar como profissional de sexo, não tem uma outra oportunidade. É o vício de zona. A gente sempre está lá. Vai procurar um emprego, fala, que chateação, fazer formulário, ficar na fila. Eu não, vou lá embaixo. Lá embaixo da gente é a zona boêmia. Porque igual eu falo pra elas, para ser prostituta não precisa ser bonita, tem que ter talento. Elas chegam aqui encaminhadas por essa missionária em especial. Essa missionária faz esse trabalho de campo, vai onde que elas trabalham, conversa com elas, e aí no momento que ela identifica que a mulher não deseja ficar, não gosta dessa profissão, ela oferece a Casa Alma Livre, apresenta a Casa Alma Livre, que é um local onde que a gente vai trabalhar com a reinserção social dessa mulher, vai trabalhar a autonomia dela, e a gente vê uma nova realidade para ela. No fundo, as igrejas elas não apoiam, tá? Já começa por isso a questão estrutural. Mas as militantes lá de dentro, principalmente o pessoal que está chegando agora, que já tem um olhar diferente, elas acabam entendendo e também quer levar essa discussão para dentro. Embora sabemos que é uma barreira grande, mas nada é impossível das pessoas dialogarem. Ajuda no ponto de vista da militância, né? Um ponto de vista de você ter esse nível organizacional, porque em algum momento houve a mobilização desse segmento, né? E aí a partir dessa mobilização você acaba criando espaços de contradição, inclusive de questionamento em relação a essa dimensão, que é óbvio que ela vem com uma dimensão também teológica, né? Da questão da prostituição. Mas ela acaba se configurando como um espaço importante de mobilização e de luta social. Porque no Brasil se teve um momento em que, acho que um importante trabalho da questão da teologia da libertação, né? No sentido de tentar explicar as contradições sociais a partir de uma perspectiva econômica, né? Religiosa, econômica. Em todos os países onde Estado e religião se misturam, ou onde Estado e religião se misturaram, sempre houve as piores mazelas para a humanidade e sempre há quando eles ainda continuam misturados. É só ver os países comandados pelo Islã, é só ver os países comandados pela Igreja Católica, que tem uma mistura entre os dois diretamente. É só ver quando a Igreja Católica estava no governo francês ou em governos na Europa e que tinha um poder sobre esses governos, as mazelas que provocaram. Nós nunca tivemos uma representação política tão conservadora, fundamentalista religiosa, como nós estamos tendo agora. Então isso, de certa forma, atravessa e atrasa muitos processos decisórios de garantias a esse segmento, ou seja, de regulamentar aquilo que já é uma prática, né, e que eu acho que não todas as profissionais do sexo acabariam sendo contempladas, sim, de alguma forma, em alguma medida, nas suas especificidades com a lei. E se a gente for, né, do pragmatismo político, a gente fala, isso aqui não vai dar voto. Falar de prostituição não vai dar voto. Falar de aborto, vixe, nós vamos perder voto, né? Descriminalização das drogas. Nossa. Agora, eu acho que eu tô aqui para fazer esse debate. Hoje nós temos a bancada super preconceituosa, até com o movimento social em si. Isso já, todos os movimentos já estão passando por isso. O LGBT, as prostitutas. Então nós temos vários itens. O preconceito, ele é grande. A gente tem que quebrar isso e o mito. De entender o próximo e dizer o seguinte: somos iguais, mas somos diferentes em ações. Basta você ver a configuração dos membros do Congresso, da Câmara dos Deputados, né? A maioria são homens, brancos, católicos, heterossexuais. Então, só essa configuração já aponta um pouco qual é o tipo de dificuldade que um projeto como esse tem que enfrentar, né?
A Gabriela, ela foi formada, ela fazia ciências sociais, ela decidiu ser puta, ela veio pra cá, ela tinha uma outra... Agora, ela ficou anos tentando, enfim, fortalecer as prostitutas para isso, assim. Para ela era muito decepcionante, como era difícil também mudar um pouco, porque você não forma uma liderança assim, né? As prostitutas no Brasil começaram a se organizar no final dos anos 70 e, sobretudo, muito influenciadas pela concepção que a Gabriela tinha desde sempre do trabalho sexual, né? Contra as opressões sofridas numa área de prostituição em São Paulo, né? A mando do então chefe de polícia da cidade. Aquele período foi um período importante porque a Gabriela fez um trabalho de mobilização com as mulheres dali para começarem a denunciar as ações abusivas da polícia, né? Isso foi em 79. De lá para cá ela veio para o Rio, trabalhou na antiga Vila Mimosa, aqui no Rio de Janeiro, que ficava ali perto onde hoje é o centro administrativo da cidade, do município, que é conhecido pela população como Piranhão. Era ali a Vila Mimosa, a região do Mangue, né? E ali ela continuou esse trabalho, né? Fizeram uma rádio, e pouco a pouco foram ampliando um pouco o espectro dessa ação e desse reconhecimento, desse direito, né? Direito ao trabalho sexual e direito ao trabalho na cidade, sem a eventualidade de expulsões por obra de intervenções urbanas e tudo isso, que era o que estava se passando no Rio, então, nos anos 80. A Gabriela sempre gostou muito dessa coisa da moda, não sei o quê, e sempre falava de como várias coisas no mundo eram influenciadas pela prostituição. A elegância, enfim, a moda, várias coisas. As mulheres não se vestiam assim também muito. As prostitutas ocuparam um lugar anterior em relação a isso, na vida pública, de festas. Só que teve um contexto que foi o da Daslu, que vocês devem ter acompanhado, você deve ter visto, que a Daslu estava sendo processada na época por sonegar impostos. Então isso foi uma super abertura para a Daslu. Assim, sabe, veio toda a imprensa em cima porque a Daslu processou a Daspur por denegrir a imagem da Daslu, de estar usando o nome. E a Gabriela falava, bom, Das é de todos nós, porque é do português, e Pu é das putas, é nosso, não estou denegrindo a imagem de ninguém. Uma puta parada, Daspur é uma parada, disputa. Virou uma coisa movimento, virou uma coisa que você consegue ocupar outros espaços, você consegue falar de prostituição. E antes você não conseguia, era uma coisa muito relacionada à prostituição no Ministério da Saúde, né, com os projetos de prevenção, ou a prostituição entre elas ali, né, nos encontros. Na verdade, se hoje nós podemos ter esse protagonismo de estar falando do nosso trabalho com tanto empoderamento, nós temos que agradecer a Gabriela Leite. Eu não sou prostituta, eu nunca trabalhei como prostituta, né? Mas eu sou muito sensível às reclamações, às reivindicações de mulheres que trabalham como prostitutas, né? E eu reconheço e considero legítima a reivindicação de reconhecimento que elas fazem, né? As feministas não, porque elas partem do pressuposto de que são pessoas que não têm ainda uma consciência, não são pessoas esclarecidas, são pessoas que estão submetidas a uma ordem de dominação patriarcal, e aí vem todo um discurso moralizante em cima disso, né? Só que elas esquecem que a exploração da mulher e do corpo feminino não é culpa da prostituição, é culpa de uma sociedade que é patriarcal e machista. É diferente, não é você regulamentando ou não a prostituição que você vai diminuir ou aumentar a exploração do corpo feminino, a exploração de mulheres, entendeu, etc e tal. A gente espera das pessoas, por exemplo, pelo fato de ser mulher, que as mulheres vão entender isso que eu estou falando. E a gente sabe que nós somos julgadoras morais de nós mesmas, né? A Gabriela não pôde estar em várias mesas de discussão, que sempre ela era convidada. E eu fui algumas vezes, fui uma na USP, com feministas da Marcha Mundial de Mulheres e com outras feministas. E é horrível, você não consegue nem dialogar, porque é uma violência. Você falar que existe desejo na prostituição, elas, assim, esmagam você não consegue falar absolutamente nada. E é um discurso que é super violento, na verdade, porque é um discurso que elas falam sem conhecer as prostitutas. Eu sou suspeita a falar de feminismo porque eu sou feminista, né? Aqui em Campinas, na região de Campinas, nós temos grupos feministas fortíssimos que apoiam o nosso trabalho. Então a gente tem que tentar fazer uma análise, né, de quais são as feministas que não nos apoiam, né? Será que essas feministas que não nos apoiam, elas conhecem o nosso trabalho, elas conhecem a nossa trajetória de vida? Então não posso falar desse grupo de feminista, né, porque eu não conheço também a trajetória de vida delas. Quem sabe, se elas conhecerem a minha trajetória de vida, a minha
trajetória de trabalho, elas possam pensar diferente. Ou seja, elas estão fora da ordem, elas são a desordem, né? Daquilo que está posto. E ao serem fora da ordem, em alguns momentos elas estão questionando justamente essa ordem do feminino na nossa sociedade. E uma das questões é justamente a sua sexualidade. No meu ponto de vista, não há descolonização de gênero sem descolonização da sexualidade. Na verdade, uma das coisas que pode ajudar muito nesse futuro é a visibilidade para o que foi o pensamento da Gabriela e o que a Gabriela trouxe. E claro que não é o legado só da Gabriela do jeito que ela fez, é de como isso pode ser transmitido, assim, de várias formas. Então, assim, acho que qualquer um que trabalha, que se aproxima disso, que está fazendo alguma coisa sobre o tema, eu acho que tem que meio impulsionar isso, assim, porque essa mulher, eu acho... Então é ela que... Eu penso assim hoje também, porque eu convivi muitos anos com a Gabriela, e acho que é isso, assim, que o que a gente pode mudar tá muito relacionado a essa mulher, essa puta mulher aí. Então elas falam assim, ser puta é uma questão de identidade. Puta sou eu, mulher adulta, consciente do meu trabalho, que desenvolvo um trabalho na rua, que estou exposta, que tenho carregado historicamente o estigma social por conta da minha condição profissional. Então ser puta para elas é também uma questão de identidade. Então que nós respeitemos primeiro a nossa categoria, a nossa profissão, para que os outros também nos enxerguem assim. Mas que seja passado bem claro que nós temos que nos aceitarmos primeiro. Nós somos uma categoria de trabalhadoras, então nós temos direitos. Pra afastar essa fadiga dessa noite sedentária de orgia mal dormida. Não choro mais, sei que me perdi. Tô consciente, o meu destino eu escolhi. Das pragas sociais sou a pior. Cocorococó, eu sou efeito dominó. O lenocínio ofusca, induz, coage e atrai o marinheiro aventureiro, sorrateiro, desembarque e cai. Sou de quem me ver primeiro. Sou a ausência do amor com a presença do dinheiro. Sou puta sim, vou vivendo do meu jeito. Prostituta, atacante, vou driblando o preconceito. Sou puta sim, vou vivendo do meu jeito. Prostituta, atacante, vou driblando o preconceito. Sou puta sim, vou vivendo do meu jeito. Prostituta, atacante, vou driblando o preconceito. Sou puta sim, vou vivendo do meu jeito. Prostituta, atacante, vou driblando o preconceito. Sou puta sim, vou vivendo do meu jeito. Prostituta, atacante, vou driblando o preconceito. Sou puta sim, vou vivendo do meu jeito. Prostituta, atacante, vou driblando o preconceito. Eu batizei o projeto de Gabriela Leite em homenagem à escritora, presidente da organização não governamental Da Vida e ex-aluna de filosofia da USP, que decidiu virar prostituta aos 22 anos. Ela escolheu ser prostituta.